Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da nossa rádio Novo Despertar. Muito boa noite aqui no nosso programa Despertar do Conhecimento, trazendo para vocês mais um programa com um tema super interessante. Nós estamos aqui com a Albertina Veigas, mais uma vez, acho que vocês estão lembrados que ela já deu entrevista aqui para gente, e hoje ela veio com um tema muito interessante. Vou deixar ela falar um pouquinho com vocês e ela vai dizer qual que é o tema que ela vai abordar hoje à noite para vocês. Boa noite, Albertina, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da rádio, né? Então eu vou falar sobre viagem astral, sobre algumas das minhas experiências, tudo bem? Tudo jóia. Eu acho muito interessante essa coisa de viagem astral, Albertina, porque eu nunca fiz e não tenho entendimento do que seria. Precisa de um preparo antes? Como que funciona? É que assim, na verdade eu sempre fiz, né? Sempre tive sonhos lúcidos, não entendia muito bem, pensava que isso era natural. E depois, com alguns treinos que eu faço, aí isso veio se aperfeiçoando. E interessante é que quando você começa a me aperfeiçoar, você começa a ver, ter visões também dos espíritos na saída do corpo, algumas. é, os espíritos que nos rodeiam ali, né? Você está saindo do corpo, às vezes você encontra com alguns, com os mentores, e também com alguns que não são mentores, né? Por isso que a questão da sintonia é muito importante. De nós orarmos, vigiarmos, termos bom pensamento, fazer o bem, porque a gente atrai pela sintonia. Então é uma experiência que você pode ir treinando. Você tem que colocar ali uma música de meditação que não tenha ninguém falando. Tem assim vários vídeos no YouTube sobre sonhos lúcidos. Então seria interessante a pessoa colocar um vídeo, tem alguns que tem 8 horas de duração, porque são as ondas, né, daquela música, elas são próprias para isso. Aí a pessoa tem que deitar numa posição confortável, de preferência de barriga para cima, ou do lado, nunca de bruço. Aí a pessoa faz um exercício de respiração e ela vai se concentrando naquela música, vai mentalizando uma luz aqui no frontal, uma luz percorrendo o seu corpo. E aí ela vai relaxando, se entregando. Eu costumo fazer uma prece, pedir sempre que meu mentor esteja ali perto, os amparadores. E aí vai acontecendo de modo natural. Interessante. Então, quer dizer também, se a gente tem alguns sonhos lúcidos, isso não quer dizer que seja, mas pode ser indício que a gente está tendo uma viagem astral. Na verdade, todo mundo sai do corpo, porque lá no Livro dos Espíritos fala da emancipação da alma. O que acontece? Nosso corpo dorme, o espírito sai. Só que tem pessoas que às vezes não lembram, não tem essa lucidez, mas todo mundo sai do corpo. Então, só que a pessoa, para onde ela vai, né? Aí depende do quê? Da sintonia, com o que você está sintonizado. Então, é só observar como foi o seu dia, como foi seus pensamentos, seus sentimentos e vícios, por exemplo, né? Então, a pessoa se associa à noite com esses espíritos. E muitos vêm buscar, né, no pé da cama. Se for assim, coisas que não são boas, aí é complicado. Então, tem aquele ditado do senso comum, digas com quem andas que eu te direi quem és. É a mesma coisa durante o sono. Então, eu queria contar algumas experiências. Esses dias mesmo, eu saí do corpo, aí eu passei pela porta, estava fechada a porta, depois eu fui em direção à janela, aí eu saí e fui embora.
Fui, meu espírito foi pro alto, pro alto, pro alto. E aí eu cheguei numa cidade espiritual. Só que eu não entrei na cidade, eu só via por cima. E aí o que acontecia? Era uma cidade que os prédios, as casas eram todas brancas. E ali tem vários departamentos, então tem jardins, tem lugares assim que tem centros de estudo. E aí conforme eu ia passando por cima dos prédios, né, daqueles lugares, o mentor ia mostrando como se fosse uma tela. Então, por exemplo, centros de estudos, tem assim, eles usam aparelhos, você pode ver assim, tipo um computador, mas é diferente desse nosso. Parece que salta as coisas da tela, assim, sabe? Bem. O que nós conhecemos aqui é 3D, não é? Então tem os centros de estudos, na biblioteca, tem as escolas, né? Tem, o que mais que ele mostrou? Os hospitais. Interessante que quando chega algum veículo de fora, porque essa cidade, pelo que eu pude ver, ela fica, eu acho que na terceira camada da zona umbralina ainda, é tipo nosso lar, né? Só que essa cidade eu acho que não é nosso lar, ela deve ficar em cima de São Paulo. Então essa cidade, quando entra algum veículo de fora, ele passa como se fosse um círculo assim, luminoso, e ele já queima todos os resíduos que vem de fora, né, de energias negativas. Tipo uma limpeza, isso, né? uma limpeza, como se fosse assim, é um túnel de luz, né, ele passa por aquele túnel, mas não é bem um túnel, é como se fosse um arco grande, né, foi o que eu vi. E aí o que acontece? Nesses hospitais, quando chegam os espíritos que estão sendo socorridos, o que é interessante que eu vi, cada maca, eles eram assim como que protegidos por uma cúpula, né? Não sei bem, não sei explicar direito, mas é como se fosse assim uma cúpula de vidro, mas não é de vidro, é energética, como que protegendo o próprio ambiente deles, porque esses espíritos às vezes vêm doentes, vêm com pensamentos negativos, vêm com muitas situações assim, por exemplo, às vezes de tristeza, porque desencarnaram, às vezes largaram os familiares. Então eles são levados nessas macas e protegidos. E aí tem ali um hospital que recebe eles, mas é um centro intensivo mesmo. Eles são todos assim ajudados ali, né? Sim. E interessante que cada cama, olha como foi vários detalhes. Cada cama tem como se fosse uma tela mesmo, assim. Imagine uma tela de plasma, o que dá mais para identificar. Sim. Mas como se fosse na cama. E dali, toda pessoa que ele quer se comunicar mentalmente, aliás, está se comunicando com ele mentalmente, por exemplo, fazendo uma prece, ou os familiares, ele vê por aquela tela. Mas isso quando já estão melhores, né? Quando já estão recuperados. Nossa, que moderno, né? Muito moderno, uma coisa assim muito linda, muito linda. E a roupa deles, né, dos espíritos, né, elas brilham como se fosse, como é que chama essa lâmpada aí? Essa lâmpada, ai meu Deus, esqueci, não é de LED essa daqui. Mas essa bem branca, assim. Então, é uma roupa, como se a roupa deles brilha dessa forma, assim. É um branco bem brilhante, né? O que mais que eu... Bom, essa foi uma experiência, assim, muito, muito legal, assim, né? Mas tem os centros de estudo, tem as bibliotecas, lembrei outra coisa. Da praça, tem uma praça grande, onde eles se reúnem. E interessante que eu vi ali um globo bem grande, como se fosse a própria Terra, né? E ali dá para eles verem os pontos que tem aqui na Terra que estão em conflitos. E eles fazem ali as orações, as preces, e eles identificam esses lugares onde eles precisam mandar equipes espirituais para socorrer.
tanto em desencarnes, né, coletivos, ou mesmo desencarnes locais, onde, por exemplo, onde joga uma bomba, né, a gente vê todos os dias, né, onde tem lugares onde está tendo muita dor, muito sofrimento. Então eles identificam ali para fazer uma prece ali em conjunto e também para mandar equipes espirituais ajudar, não só na Terra, assim, a ponto físico, mas também eles conseguem localizar, mesmo na parte espiritual, aqueles espíritos que estão em condições de serem ajudados. Nossa, que legal. E a gente, em desdobramento, assim, de viagem astral, a gente consegue, por exemplo, trabalhar nessas equipes, tudo? Olha, eu trabalho sempre, porque várias vezes eu já me vi dando palestra. Várias vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Isso já acontece há muito tempo, isso, porque eu já sou palestrante desde 2004, né? Então, várias vezes eu já me vi dando palestra. Uau, que interessante. A gente dá palestra muito em zonas bem assim complicadas, onde tem esse, né, por exemplo, como se fosse, a gente vê nos livros André Luiz, caso Sim. transitório. Então, são lugares desse tipo. E o que acontece? Eles projetam telões também em outros lugares, no umbral mesmo, que você às vezes não está ali, mas o telão está passando ali. E aí nesses lugares onde esses espíritos estão, já têm condições, né? Eles assistem, né? E são confortados. Por isso que é importante manter o equilíbrio, a prece, fazer o evangelho, mudar o pensamento e se dispor a ajudar os mentores, porque eles precisam muito da nossa ajuda. Então, Porque é muita gente para ser ajudada, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, por exemplo, eu mesma sou sozinha, né? Assim, não moro com ninguém. Mas, por exemplo, teve um dia que eu estava lá assim, né? Caramba, hoje eu tô sozinha aqui, não tô fazendo nada. Aí eu meio que cochilei, falei, não, aí já tinha um monte assim na sala. Mas eram espíritos bons, assim, né? Tinham várias pessoas sentadas assim no sofá, né? Você não está sozinha. Nunca estamos sozinhos, né? Porque, na verdade, eles estão sempre presentes, né? E uma coisa interessante... Isso é muito bom, né? Às vezes eu faço mentalização da neurolinguística, né? São técnicas. Aí, esses dias eu estava lá, eu ia dormir. Antes de eu me preparar para fazer o treino, para viagem astral, eu coloquei a música e comecei a fazer meditação. E aí o que eu vi? Eu vi o mentor sentado do lado, né? Tipo assim, né? Olhando de lado, eu falei assim, mas agora é hora de fazer meditação. Vamos logo, né? Eu tô esperando. É tipo assim mesmo. Já tá preparada. Já tá preparada, quer dizer, faz a meditação outra hora. Por quê? Porque, na verdade, são poucos os médios que se dispõem a trabalhar. Não porque não queiram, uns porque não sabem, outros porque, por exemplo, eles não policiam devidamente, eles levam problemas para a cama, sentimentos, né? Os sentimentos de raiva, de tristeza, a preocupação, alguma coisa que aconteceu naquele dia. Então a pessoa fica ali com aquelas preocupações, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Tudo isso faz que o nosso padrão vibratório ele despenque. E aí o que acontece? Você não consegue ajudar. Como é que uma pessoa que ela não está bem vai ajudar a outra que não está bem? Pois é, não dá, consegue? Né? Não consegue. Não consegue. Então você precisa estar bem para poder ajudar alguém. Então você vai no médico. Se você está doente, vai ao médico. O médico está pior que você? Não dá, né? Não tem condições. Não tem condições. Então a gente tem que procurar ter esse equilíbrio. Porque as pessoas, às vezes, eu vejo muita falta de fé, muita falta de conhecimento do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma coisa assim muito intensa. Existe assim
cidades espirituais no umbral que são como, como aquelas que nós temos aqui, mas outro dia que o mentor mostrou que são bolsões energéticos, não sei se você me entende. Entendo. Então, esses bolsões energéticos é como se fosse cada bolsão uma cidade espiritual. Mas como é que ela vibra? De acordo com a sintonia daqueles habitantes. Então, tipo assim, para a gente entender, vamos supor que o Vale do Suicida seja um bolsão. Sei. Então, tem vários lugares no umbral que existem esses bolsões energéticos. Então, espíritos que desencarnam, que estão numa frequência, numa sintonia, eles vão para determinado bolsão, para essa zona, vamos dizer assim, você pode chamar do que você quiser. Mas por que bolsões energéticas? Não é uma bolsa, mas é como se fosse uma energia que bloqueia a entrada e saída de espíritos que estão em outra sintonia. Porque aí, dessa forma, eles separam, por exemplo, tem pessoas que desencarnam, que estão numa faixa, às vezes, por exemplo, não são pessoas más, mas ainda carregam sentimentos, às vezes, negativos, de tristeza, né, de rancor, alguma coisa né? assim, né? Por exemplo, não queriam morar na terra, mas não eram pessoas ruins. Mesmo pessoas que tinham vícios. Tem pessoas que têm vícios, mas que não são más, né? A pessoa apenas não conseguiu. Uma pessoa que fuma, por exemplo. Mas a pessoa fumou a vida inteira, mas não é uma pessoa má, né? Por exemplo, tem pessoas que não fumam e são pessoas más. São pessoas que se comprazem no mal. Então, aquela pessoa, às vezes, ela fuma, mas ela não é uma pessoa má. Então, quer dizer, ela não pode ser colocada num lugar onde tem pessoas, só porque ela fuma, que tem pessoas más. Deus é misericordioso. Então, ela vai habitar o quê? De acordo com a sintonia dela. Por exemplo, se uma pessoa é ligada à arte, né? Ela vai para onde? Ela vai para um lugar onde ela vai ter essa sintonia, ela vai continuar seu trabalho lá, porque tem espíritos que se dedicam à arte. Inclusive, quando a pessoa fala assim, eu dou aula às vezes de filosofia da arte, né, no centro espírita, eu falo muito disso porque os espíritos, eles inspiram. Não é que precisa ser, a pessoa não precisa ser espírita, porque a reencarnação é uma lei natural. Sim, todo mundo não tem, né? Do espiritismo. Ela existe, se querer acreditar ou não, ela existe. Você pode ser evangélico, ateu, o que for. Ela existe, é uma lei natural, né? Então não é do espiritismo, não é do budismo, é uma lei natural. Então, a pessoa, às vezes, ela está ali, ela fala, eu tive um insight, não é isso? Eu tive uma inspiração, hoje eu estou inspirada, e aí eu vou criar uma música, né? Eu vou escrever um livro também é arte, vou escrever uma peça teatral. Mas ali, por trás, também tem esses espíritos que estão ajudando, intuindo, né? Olha, assim. Então, às vezes, esse insight veio também dessa inspiração, porque eles ajudam. Então, conforme a nossa sintonia, nós vamos para essas cidades espirituais que tem esse campo energético, né? Que o mentor chamou de bolsão. Eu achei muito estranho, mas ele chamou, mas é uma forma da gente entender. É como se fosse uma bolha grande, né? Com uma energia envolta, né? Numa camada energética, e eles habitassem ali. É como nosso lar. Nosso lar é uma cidade espiritual que também tem um campo energético, né? Então pode dizer que também tem um bolsão energético ali envolvendo. E tem cidades espirituais assim que são terríveis, viu? Imagino, porque com todos aqueles espíritos tem lugares afins, que né? parece assim, periferia bem assim, com casas muito pobres, né? Uma vez eu estava num lugar assim e eu vi uma água, essa água corria na rua, assim, corria, e era uma água salgada. Aí eu falei, mas o que é essa água salgada? Que não tem mar? Olha a minha pergunta.
são as lágrimas das pessoas que habitavam aquele lugar. Então, as pessoas, conforme a tristeza, a saudade, elas não entendem. Por que acontece? O espírito, ele é co-criador, né? Sim. Então, quando ele pensa, ele tem as formas, pensamentos. Então, como é que vão ser formadas essas cidades, né? Através da matéria mental dos seus habitantes. Então, se a pessoa, por exemplo, ela desencarna e ela está numa energia muito triste, de tristeza, ela acaba indo para um lugar assim, de tristeza, conforme a sintonia daqueles habitantes, entendeu? Sei. Nossa, interessante. Ou seja, todo mundo faz essa viagem astral. Alguns não têm conhecimento, a maioria né? não lembra. Tem gente que ela nem sabe. Por exemplo, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. Inclusive, eu atendo aqui, né? E eu tenho uma moça que eu atendo, interessante, porque um médico, né, o psiquiatra, deu o diagnóstico dela de esquizofrenia. Nossa, pesado, né? Pesado, assim. Ele falou, olha, eu acho que você tem, né? Ela tá tomando os remédios e tal, né? Bom, aí o que acontece? Eu atendendo ela, eu percebi o quê? Que ela tem mediunidade. Porque ela acorda, às vezes 4, 5 horas da manhã, ela começa a escrever. E ela escreve umas coisas que ela fala, não sei, porque não é meu isso. E outra coisa, que ela faz viagem astral e ela não sabia. Ela falou assim, nossa, mas é uma coisa muito louca. Ela fala, é uma coisa muito lúcida, parece que eu tô lá vendo, é muito vivo. Eu falei, você viaja astral. Isso daí não é esquizofrenia. É que, por exemplo, se tem lá um psiquiatra que é materialista, que não conhece nada, pela ciência, né? Pela ciência, ou, né, uma pessoa que é muito, né, fechada demais para as coisas espirituais, acha que, né, tá tendo alucinação, mania de perseguição, porque quando ela acorda, ela vai psicografar, ela escuta a voz, e o interessante é que ela tem uma mediunidade tão desenvolvida que as coisas que vão acontecer com a família dela, ela já sabe antes. Nossa. Então ela fala, olha, cuidado fulano, não vai sair assim, você toma cuidado que não sei o quê. Aí o pessoal até fica assim, você já vem você com essa boca de azar, mas não é que eu quero, eu não queria sentir isso, ela fala. Quando ela vê, ela já falou. Aí o que acontece? Tudo que ela fala depois acontece. Então ela tem uma mediunidade muito assim desenvolvida. E ela não sabia lidar com tudo isso. E eu estou ajudando, né? Sim. Tanto é que ela tem um outro psicoterapeuta que é psicólogo, né? Que até a vibe do convênio. Mas ela falou assim, sabe uma coisa? Eu nem falo mais essas coisas pra ele. Porque ele fica me olhando assim com uma cara de paisagem. Como você diz, coitadinha. Coitadinha, doidinha. Louca de pedra. Entendeu? Então, quer dizer, a gente consegue às vezes, ajudar pessoas nessa condição, né, que estão passando por problemas e a pessoa mesmo não sabe como fazer e a própria família às vezes não sabe, né? E aí vai no médico, né? O médico de convênio, às vezes é muito materialista, muito científico e é complicado isso. Acaba dando remédio, que ele vai pelo que ele conhece, né? Você falando assim, uma vez eu fui no centro de Umbanda, né? E era uma gira de preto velho, e aí eu tava conversando com uma médium da casa antes de começar a gira, e aí o meu marido Márcio, que é médium, ele começou a sentir mal, né? Da gira. Até saiu um pouquinho, falei, sai, né? Não sai. Aí ela pegou e falou assim pra mim, que essa médium, que ela foi numa região ali de Minas, perto da casa dos parentes dela, uma região quilombola. E aí foi pra lá, visitou, eles começou a comer da comida deles, que eles serviram comida pra ela e tal. Aí ela passou mal. Ela passou mal ali, não sei o que, não viu mais nada. Acordou 2 dias depois no hospital. Uns 2 dias depois.
Depois ela foi descobrir o que que era. Aquilo tudo mexeu com a espiritualidade dela, trouxe o preto velho dela, então ela virou no preto velho, quando as pessoas falaram como que ela ficou, né? Então ela recebeu o preto velho, mas aí ficou todo mundo desesperado, que não sabia o que era, né? Ela toda baixinha, tortinha, né? Levaram ela pro pronto-socorro, o médico achou que ela tava tendo uma crise, uma síncope, não sei. Tá com o sossega-leão dela. Aí eu ri, ai meu Deus, colocou o preto velho pra dormir 2 dias, aí ela deu risada. Mas as pessoas como Na sabem. verdade, ela tava tendo uma incorporação e deram um sossega, acharam que ela tava surtando, deram um sossega-leão nela. Aí depois que ela procurou um centro espírita e o Pai de Santo pegou e falou, não, você tava incorporando, né? Tudo aquilo mexeu com a energia e chamou, né? Os guias que ela já trazia, né? Então eu falo, eu não sou contra a medicina, porque eu acho que a pessoa vai agir do jeito que ela conhece, o conhecimento dela, muitas vezes ela não está tão aberta, porque a gente sabe que tem médicos espíritas, tem até a Associação dos Médicos Espíritas. Tem vários, eu conheço vários que eles vão entender, psicólogos, psiquiatras, espíritas, eu conheço vários. Que vão entender, né? Mas a pessoa, por exemplo, a pessoa às vezes não tem dinheiro para ficar pagando, né, particular, e vai no convênio, né? Então você não tem escolha. E muitas vezes aquele médico que ela pegou, ele não é espírita. Não, e às vezes não é nem, às vezes é ateu mesmo, né? Tem alguns que às vezes é evangélico, né? Então complicado. Aí que não vai entender mesmo. Mas a maioria, eu acho que ou é católico ou é ateu, né? Na ciência é mais fácil ser ateu. É mais fácil ser ateu, graças a Deus, né? Porque na hora do aperto, as pessoas às vezes, né? Ai, meu Deus, não é isso? Verdade. É interessante. Eu sempre ouço de um dirigente que ele fala, né? Ele tem um grupo, né, que fazem viagem astral com ele, que é alguma coisa Trabalhadores da Luz, que ele falou que vai e chama todo mundo e aí sai, né? Todo mundo desdobrado, né, na viagem astral, trabalhando por aí. E aí eu fico pensando assim, mas será que tem condição disso, a gente fazer isso? Olha, chamando, assim, recolhendo as pessoas. No livro do André Luiz, Chico Xavier, tem um livro, acho que é Os Mensageiros, se não me engano. Isso mesmo, que tem ali os espíritos que eles vão atrás de médios que se comprometeram a trabalhar. E aí chegam numa casa, tem um deles que está ali com alguns obsessores, não conseguiu sair do corpo. Porque quando ele foi sair do corpo, o obsessor estava ali. Na verdade, essa pessoa, na hora do jantar, era uma pessoa que tinha desencarnado e não era uma pessoa, né, que era uma pessoa muito problemática. E ele começou a falar mal desse espírito, tipo assim, ó, já foi tarde, nesses comentários assim. E na hora que ele fala do espírito, ele evocou o espírito e o espírito não gostou. E aí, então, quando ele ficou ali no pé aliás, saiu do corpo, o espírito estava ali com mais alguns. Porque é o padrão vibratório. Se falar mal dos outros, baixa o padrão vibratório, né? Sim. Seja do encarnado ou desencarnado. Nós não temos o direito de julgar ninguém. E o outro que eles foram atrás era um que começou a ter ideias, né? Sexo desviado, começou a pensar, né, em coisas que baixo padrão vibratório, que o sexo ele não é como, né, pecaminoso, não é errado, não é isso, né? É uma troca de energia entre duas pessoas que se amam. É diferente quando é libertinagem, né? Então ele começou ali a ter uns pensamentos e tal, e no momento que ele vai sair do corpo, ele encontra ali alguns espíritos femininos, mas é tipo, naquele, né, padrão que ele estava pensando, dele, né? Exatamente, né? E aí o que acontece? Começaram a envolvê-lo, né? Por isso que muita gente tem sonho erótico, sabe por quê? Por causa disso. É o padrão vibratório da pessoa. Porque tem as cidades espirituais também, os bolsões, né? Ou cidades
voltados ao sexo. Inclusive tem um livro do Divaldo que fala disso, acho que é Sexo Além da Vida, se não me engano o livro. Mas tem, o sexo obsessão, acho que é sexo obsessão. Então as pessoas vão para esses lugares porque estão vibrando na mesma sintonia. É a mesma coisa, quando você vibra na sintonia do bem e da paz, você vai também se encontrar com esses espíritos. Você se coloca à disposição para ajudar outras pessoas que eles precisam. Por exemplo, lugares que é onde a tua energia de encarnado, que é uma energia vital, às vezes ela é necessária para ajudar mesmo pessoas desencarnadas, né? Que estão ali precisando do socorro, através, como eu falei, da palestra. Eu já fiz várias aulas também durante o sono, mas também pessoas encarnadas. Porque às vezes pessoa encarnada, você também ajuda quando ela se desprende do corpo. Então o trabalho é muito grande e os médios são em número muito pequenos, porque médio que se dispõe a trabalhar mesmo, ele tem que ter uma sintonia elevada. Por quê? Porque para você se colocar ali à disposição do mentor, porque se a pessoa tem uma vibração negativa, o mentor pode estar do lado ali que o espírito não consegue ver. Você sai do corpo, o teu espírito não consegue ver. Por quê? O padrão está negativo. Então precisa ter sempre esse em mente. Se eu quero me ajudar, se eu quero evoluir moralmente, espiritualmente, eu tenho que começar a policiar sentimentos, porque de sentimentos nascem os pensamentos. Sim. Então todo sentimento negativo ou positivo é onde nasce o pensamento. E aí o pensamento começa ali. E aí quando começa a virar ideia fixa, né? Aquela ideia fixa, eu digo assim, a pessoa só começa a pensar, por exemplo, o outro fez alguma coisa, você em vez de trabalhar o perdão, você fica com ódio, com raiva, aquele fulano e tal me fez isso, manda pensamento negativo, e a questão também de outras coisas, né? Você fica naquele padrão. Então o que acontece? Você fica ali, o teu mentor que tem mais luz, você não consegue acessar essa vibração mais alta. É isso que Jesus falou, vigiai. Porque eles são numa energia mais elevada, mas perto da nossa, bastante utilizada, Sim, né? Com certeza. E aí eles não conseguem alcançar, né? Com certeza, não consegue. Você mesmo conta da história do Chico Xavier, quando ele perde o cachorrinho por conta da irmã, né? Que ele fica chateado com a irmã. Os espíritos falam, não consigo chegar perto de você. A gente não tá conseguindo chegar perto de você, porque você tá com uma energia negativa aqui no cardíaco. Você vê, né? Se até ele, né? Que a gente... Imagine nós, né? Que a gente tem ele como exemplo de um ser que encarnou aqui bastante evoluído. Ele é um avatar, né? Bastante evoluído. Imagina a gente, né? Tupiniquim. A gente precisa Com todo respeito aos tupiniquins, né? Menos. Né? Imagina, a gente precisa de aprender bastante, né, Albertina? Mas eu digo assim, em questão de evolução, né? Se ele já está num padrão bem elevado, a gente está ali, né, rasteira. Pois é. Essa questão. Bastante elevado, né? Então tá ótimo, Albertina. Fica aí o convite para o próximo programa. Você vir falar de obsessão, que você começou a falar um pouquinho, que é interessante. Que a viagem astral, né, de uma certa forma deu uma pincelada nessa coisa de obsessão, né? Sim. Pra gente vigiar os pensamentos e tudo, porque facilita pra tudo, principalmente pra viagem astral, né? E pra tudo, né? Tudo. Mas eu falo na próxima. Então tá bom. Obrigada por tudo. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Porque às vezes a pessoa vai viver durante os dias, à tarde. Depende então, do horário, né? Sintonia da luz. Com certeza. Então, gente, a próxima semana ela volta e vai falar sobre obsessão. E continuando aqui com o nosso programa, chegou a hora mais esperada do programa, que são as previsões e a agenda da Agnes Natoterapias. Então, vamos lá. Vou tirar 3 cartas do tarô de Marcélia para fazer as previsões para a semana. Então, vamos lá. Vamos ver quais que saíram aqui.
Então, nós temos aqui como primeira carta a carta da estrela, como segunda carta o arcano 15, que é o diabo, e como terceira carta o arcano 5, que é o papa. Depois de uma notícia de apocalipse, né, que aconteceu no sábado, nada melhor do que a gente já ter a abertura do jogo, uma estrela, né? A estrela vem dizer que nós temos um norte, vem trazer para nós mais esperança, para a gente acreditar mais, né? Acreditar também que tudo vai mudar, que as coisas vão acontecer, né? Então, um pouco mais de fé, né? Acreditar mais, acreditar em si, acreditar na espiritualidade também. Com esse Arcanos 15, aqui de segunda carta, minha intuição diz o seguinte: a gente desapegar mais das luxúrias, da superfluidade, né? Do que é supérfluo, das coisas que não nos interessam mais, né? De coisas, de futilidades que não elevam, né? Então a gente tem que desapegar e se apegar mais coisas que vêm do alto, que esse terceiro arcano vem dizer. A gente se apegar mais às coisas que vêm do alto, a gente acreditar mais na espiritualidade, acreditar mais nas forças divinas, ter mais fé, né? As pessoas ultimamente andam mesmo muito materialista, não pensam em outra coisa a não ser dinheiro. Tudo bem que a gente passou por uma fase muito apertada, né? A gente tá, graças a Deus, essas coisas estão indo embora. Então eu vejo ali as pessoas tudo pelo dinheiro, não tem mais paciência de olhar com um olhar mais espiritual para o outro, só pensa em alguma coisa que o outro vai me proporcionar. Então vamos refletir um pouco mais e vamos ver se toda essa materialidade vale a pena. Óbvio que dinheiro é muito bom, dinheiro é legal. Eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta, resolve bastante coisa. Mas não é só isso, né? Às vezes uma boa conversa, um bom papo, um bom amigo vale mais do que muita coisa material. Então é interessante refletir. E também lembrar do lado espiritual, né? A pessoa só fica ali pensando na parte material e acaba se esquecendo do mais importante que é a parte espiritual. Sem ela alinhada, nada da gente vai andar. A gente não consegue dar os passos certeiros que a gente está precisando. Então é essa a mensagem das cartas para essa semana. Reflita bem sobre isso, não é verdade? Vamos lá. Então vamos à agenda aqui da Agnes Natuterapias. Então nesse sábado, a partir das 15 horas, nós temos constelação familiar com a Viviane Rocha e com a Júlia Heller. Então, se você quer participar, a participação como representante é gratuita. Ainda temos vagas, ainda temos vagas para constelar. Mesmo você participando como representante, você é beneficiado pela terapia. E se você quer mais informações, dá uma ligadinha para gente lá no 2129-7401, 2129-7401. Vamos lá para o mês de outubro. No dia 7 de outubro, nós temos a festa da Web Rádio Novo Despertar. Estamos comemorando a festa da Web Rádio Novo Despertar, que está fazendo um ano. Então, nós vamos ter um ciclo de palestras, vamos ter ciclos de palestras lá, e eu vou palestrar. Então, se você quer participar, o Orlando vai também palestrar sobre mudanças de crenças, eu vou palestrar sobre os ciclos femininos, a nossa amiga também, Valéria Galvez, também vai palestrar sobre a Mãe Divina, então vale a pena você vir e conferir.
Então, se você quiser saber mais informações sobre esse ciclo de palestras que vai acontecer na Agnes Natoterapias, dá uma ligadinha para a gente no 2129-7401. 2129-7401. E vamos também ter no domingo, dia 8, mais uma constelação com a Viviane Rocha e a Júlia Heller, a partir das 15 horas. Se você quiser saber mais informações, dá uma ligadinha para a gente no 2129-7401. 2129-7401. E a gente continua com a nossa clínica social, com preços populares, atendimentos em psicoterapia reencarnacionista, florais. E dá uma ligadinha lá pra gente para saber como que funciona no 2129-7401. A Agnes tem cursos e atendimentos de tarô, de baralho cigano, de plantas medicinais, de florais, de radiestesia radiônica, de mesa radiônica. E se você tiver interesse nesses cursos, dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401. 2129-7401. Bom, pessoal, agradeço a audiência de vocês, agradeço imensamente por vocês estarem aqui com a gente por mais esse tempo. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista da Albertina e espero encontrar você lá. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até já. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal.
Coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho, que revela os tesouros do amor. Coração que vai se abrindo em mil pétalas de flor. Eu te sinto, eu te recebo, beija-flor. Nas asas desta pureza tem um brilho encantador. Pode ver aquele que já se entregou. Vem surgindo um amigo no momento escolhido pelo mestre que retira o temor. Um presente tão divino, fruto de puro carinho, que revela os tesouros do amor.
føler deg, jeg mottar kolibri. Disse vinger skjønner enhet var en helt forfyllet glans. Den som overgir seg til den kan det se. En kjær venn har kommet til deg i det rette øyeblikk, gjennom Mesteren som tar all frykten bort. Så guddommelig er gaven, frykten av den rene ømhet, som åpenbarer kjærlighetens skatt. Hjertet mitt er ved å åpne 1000 kronblader i blomst. Deg jeg føler, deg jeg mottar kolibri. Disse vinger skjønner enhet var en helt fortryllet glans. Den som overgir seg til den kan det se. En kjær venn har kommet til deg i det rette øyeblikk, gjennom Mesteren som tar all frykten bort. Så guddommelig er gaven, frukten av den rene ømhet, som åpenbarer kjærlighetens skatt.
Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.